Rodou muito essa foto na internet do pessoal resgatando o carro do Brian, do Paul Walker, que ele dirigiu de verdade o Skyline R34 do segundo filme, com esse guindaste, o pessoal tirando dessa casa e resgatando. Mas a história não é bem essa, eu vou trazer os valores de quanto compraram esse carro. Envolve batida do próprio Paul Walker, restauração porca e muitos detalhes e imagens que provavelmente vocês não viram aqui. Galera, esse carro é sim o Skyline R34 legítimo, GTR e legítimo das gravações do Velozes e Furiosos 2 lá de 2003. Só que tem um erro nessa informação, porque o pessoal tá achando que esse é o carro principal das gravações, porque a nomenclatura dada é Hero One. Pra quem não entende esses carros de filmes, quando é o carro principal, que é o carro usado pra ter vários clones e várias cópias, porque tem que ter o carro do dublê, o carro que vai bater, então tem vários R34s do filme que foram criados. Só que o Hero é o carro principal, que tem um motorzão tunado de verdade, e o carro que foi o original pra ser a base pra criarem todas as réplicas pro filme, foi o carro do Craig Lieberman, que é o consultor técnico do que construiu basicamente os carros do primeiro e do segundo Velozes e Furiosos. Inclusive, várias imagens aqui que vão aparecer são da autoria dele, então todos os créditos pro Craig Lieberman. Ele tinha pessoalmente um Skyline preto com todo o para-choque, todo o kit do filme com as rodas. A Universal adorou esse carro e quis alugar. E aí depois ele tinha pintado de azul com as faixas vermelhas, e quando foi realmente alugado pro Velozes e Furiosos, pintaram de prata e com adesivo azul. E aí foram criadas várias réplicas igual ao carro dele. Depois das gravações, o carro foi devolvido pra ele pintou de outra cor e tudo mais. Só que o carro dele não foi o Hero One classificado como todos os carros são. Botaram outro nome pro carro dele, e o Hero One, que tá errado, foi esse que tá sendo comprado, que na verdade foi já resgatado, e não é o carro principal com motorzão turbo e tal. Esse carro foi batido pelo Paul Walker. Aquela cena do parquímetro não estava no roteiro, porque eles deram vários benefícios de, cara, Paul Walker, faz o que você quiser, cara, sabe pilotar, você gosta? Então pilota. Aquela cena que ele termina o racha, depois de pular a ponte, o próprio ator puxou o freio de mão, fez as cenas. Então no Velozes 1 ele tinha menos autorização pra pilotar os carros de verdade. Já no segundo filme, autorizaram melhor ele. E aí na fuga, faz aí, Paul Walker, faz a fuga, pode dirigir. E aí ele bateu de verdade esse R34. Não era pra isso acontecer, não dava tempo de arrumar esse carro, não dava tempo de importar outro e peças, porque eles compraram em torno de 6 a 7, se eu não me engano, Skylines de verdade. Teve depois aquela polêmica que os Skylines foram proibidos. Cara, teve um monte de rolo. Não dava pra conseguir o carro a tempo. Então, por isso que quando ele vai bater no parquímetro, eles deram só uma encostadinha, porque não gravaram ele batendo de fato, depois trocaram pro carro batido, e ele foi arrumado muito mal e porcamente. Depois do filme, né, eles realmente arrumaram o carro e pintaram ele pra fazer aquela gravação daquele DVD secreto, o Turbocharged Prelude, que conecta o primeiro com o segundo Velozes e Furiosos, foi feito depois. Então, esse carro que foi resgatado é o carro que eles pintaram de verde, todo destruidão, porque ele já tava meio destruidão, né? E foi repintado de novo pra prata. Então é o carro que foi utilizado não só no filme, mas no DVD bônus, que mostra o Brian comprando, como ele conseguiu o Skyline. Então ele foi restaurado, depois vendido para um museu chamado Volo Museum, lá pra 2008 mais ou menos, porque os Hero Cars eles são devolvidos pros donos, geralmente, né? E o Craig já pintou todo esse carro, não sobrou nada desse carro, vendeu pra outra pessoa. Só que as réplicas continuaram por aí. E aí um cara da Noruega, um senhor, comprou esse carro do museu e mandou entregar de guindaste na casa dele. Essas imagens, a galera da equipe teve que tirar o telhado da casa dele pra colocar na sala de estar. Ele queria o R34 lá, tipo você deixando o like, que é legal demais pra ajudar a gente. Deixa o like e se inscreve pra mais conteúdo de Velozes e Furiosos e carros, né? Ele comprou também o carro oficial do Roman, né? O Eclipse. Então esse dinheiro aí não, né? Esse velho tem dinheiro, né? Esse senhor tem uma bala, né? Parecia uma casa de veraneio, uma chácara, né? Uma casa de campo, mas ficou muito tempo parado esse carro e parece que foi até pra outro lugar, não ficou na sala de estar dele, porque depois esse carro ficou num barracão, assim, da família, sabe? Mas esse carro praticamente não ligou, não funcionou, então ele ficou muito tempo parado, pegando poeira. E aí tem várias cenas do carro andando pela Noruega, mano, é muito louco. Apesar de estar classificado como Hero One e não ser o Hero de verdade, é o carro que o Paul Walker dirigiu, que ele bateu, que foi restaurado, que apareceu no filme bônus. E aí o carro em 2023 entrou pra venda. Não sei o que aconteceu com a família, mas nos vídeos que vocês vão ver agora, eles fazem parte do canal do Craig Lieberman, que ele explica essa história. E dá pra ver que tem um senhor lá que tá borrado a imagem, não sei se é ele que é o dono, parece ser bem velhinho, e parece que a família, tipo, tá vendendo as coisas, sabe? Dá essa impressão. E aí, sabe quanto pediram nesse carro? 2 milhões de dólares. Os caras falaram, não, infelizmente a gente não vai conseguir comprar, porque não está valendo isso. O carro, eles abriram o cofre, cara, foi arrumado muito mal esse carro, porque dá pra ver os remendos ali, cheio de massa, o farol tá meio esquisito, meio mal encaixado, os para-choque desalinhado, a pintura corroída do sol. E aí, cara, o Craig foi lá fazer essas filmagens pra avaliar o carro, porque ele teve o original, né? Teve o principal, então ele sabe o que tem que acontecer, o que tem que fazer no carro. E ele falou, mano, isso aqui tá estranho. Ele não quis nem ligar o carro, nem andar com ele, porque ele ficou com medo do motor fundir. Ele viu que o motor não tava em boas
boas condições, segundo ele, o câmbio tava até quebrado. Porta-mala, dá pra ver que tem todo um sistema de combustível personalizado, aqueles de inox, né, tanto pela performance, né, mas é estranho que esse carro não precisava, porque ele não era o carro pra correr. Então eles instalaram um sistema pra, segundo o vídeo, ajudar os dublês e ajudar os profissionais a terem a melhor performance de combustível, tá? Então tem algumas coisas ali que é mais pra filmagem. E também o sistema de sair o nitro, que não é bem nitro, porque o sistema não é bem funcional, então eles fizeram um esquema pra sair aquela labareda azul. Não é o nitro, é tipo um lança-chama azul. Mas dá pra ver que esse carro é prata, originalmente a cor, porque os outros compraram um amarelo, compraram não sei o que, então esse carro já tem uma cor base bonita. E por dentro ele tá muito bem conservado. O Craig, ele faz umas caras de nojo no vídeo que ele faz, tal, falando que a interna não tá em boas condições, assim. Mas, cara, pra um carro que ficou anos e anos abandonado, quase mais de 20 anos, 2008 pra agora, 18 anos abandonado, eu acho que tá muito bom essa interna. Ela tá com todos os acessórios do filme, os bancos Spar com as roll cages igual, tá igual, por dentro não mexeram em nada. Esse carro, na verdade, ele tá intocado. Comprou do filme e guardou. E dá pra ver que eles ligaram o carro de fato, tá funcionando a MFD do Skyline com aquela tela multimídia, né? Consegue controlar a pressão de turbo, um monte de coisa. Tá funcional o carro. E na frente, como a gente já viu o motor, é um RB26 original, o carro tá originalzinho. Então eu acho que é um baita de um filé, velho, pra gente, né, pra galera restaurar. E quem foi lá em 2023 fazer essa proposta foi a galera da Chrome Cars. É um grupo de colecionadores que tem vários carros de filmes, incluindo muitos carros originais do Velozes e Furiosos. Um grupo lá da Europa, se não me engano, da Alemanha. Então eles foram até lá, 2023, fazer essas filmagens e fotos e falaram, mano, 2 milhões a gente não consegue comprar. E os especialistas disseram que esse carro vale de 700 mil dólares a 1,2 milhões de dólares. E segundo o Craig, seria mais de 100 mil dólares, 500 mil reais pra arrumar. Fazer o motor do zero, pintar esse carro novamente, restaurar algumas peças internas. Então é uma grana realmente, e acho que ainda tá barato 100 mil dólares, tá? Pra essa relíquia. Mas eu deixaria assim. E aí perde a originalidade do filme, tá ligado? Mesmo que faça no padrão, eu deixaria assim. E vocês repintariam esse carro? Eu não, eu deixava desse jeito. Dava só uma lavada nele. E a Chrome Cars, eles têm o Supra do segundo Velozes e Furiosos original, um deles, né? Inclusive foi o que o Paul Walker dirigiu, porque esse carro foi reaproveitado do primeiro filme. Eles têm o R7 do Julius original, o Camarienco do Brian original também, e eles acabaram de comprar o S2000 original da Suzuki, cara. Eles têm muitos carros. Inclusive eles fizeram uma apresentação na Europa em um museu, porque eles não são museu. Eles têm os carros guardados, levam pra evento e tal. E aí eles conseguiram colocar o R34 do quarto filme, mano, que é um carro que já foi roubado, é um carro que toda hora tá colecionador comprando e vendendo, e é uma nota. Então é um carro que vai de container e volta, não fica andando. Então, assim, é muita grana. E aí, agora em 2026, eles conseguiram comprar, conseguiram fazer isso dar certo. O valor exato, estimam-se 1,5 milhões. Cara, eu vou falar pra vocês, eu acho que é muito, tá? É muito. Porque hoje um Skyline R34, ele custa em torno aí de 180 mil dólares. Tudo bem, é o carro do filme, é o do Paul Walker e tal. Eu nem sei se esse carro emplaca. Então, é um carro que não vai dar pra andar, é uma relíquia, mas ele tá batido, tem coisa pra restaurar. O Supra original, que foi dirigido pelo Paul Walker, foi pra leilão por muito menos. Então acho que foi muita grana, só se realmente deram uma bela de uma baixada e chegou no máximo a 1 milhão, tá? Mas o pessoal tá estimando 1,5 nessa compra. O que daria 8 milhões de reais. Você compraria o R34? Mano, se eu fosse milionário, eu não tenho nada na conta, mas se eu tivesse essa grana, pô, ia ser... Eu dava, vai. E agora ele foi realmente, sim, comprado e resgatado pela Chrome Cars. Dá pra ver que foi lavado. Eles não deixaram claro se eles compraram em 2023 e só agora eles estão revelando porque o carro foi restaurado de verdade, ou simplesmente eles compraram agora mesmo e só deram um tapa no carro e botaram no galpão, porque o carro, ele voltou bonito. Mas o que importa é que esse carro foi comprado, estava nessas condições e finalmente foi resgatado e considerado um dos Skylines perdidos do filme. Você sabia dessa história complexa? E, cara, imagina se eles convidam o Belotão pra ver lá, pessoal. Nossa, irado. Eu acho que foi um belo de um resgate. E vai, pelo jeito, vir um Eclipse aí também, né? E esse senhor comprou o Eclipse. Deixa o likezão, veja mais um vídeo de Velozes aqui no canal e